Hoje falaremos um pouco sobre a representação gráfica das operações com conjuntos. Para começar, vamos relembrar como são representadas operações básicas de união, interseção e diferença entre dois conjuntos A e B. Primeiro, o que é a união de A com B? A união de A com B é representada por todo esse conjunto. Tudo que tem no A ou o que tem no B. Então, a união é o que tem no A ou no B. Se pertence a A ou a B, pertence à união. A interseção é tudo que pertence a A e pertence a B. Então, é o que está aqui nessa região. Pertence a A e B simultaneamente. E A menos B é o que pertence apenas a A. É essa aqui. Como observação, se quiséssemos B menos A, ou seja, se quiséssemos o contrário, teríamos essa região, que pertence exclusivamente a B. O que queremos é, qual é a relação entre essas duas coisas? A menos B união C e A menos B interseção A menos C. Primeiro, quem é A menos B união C? B união C, pelo que vimos aqui, é tudo isso. Tudo que estiver em B ou C. Se fizermos A menos B união C, teremos tudo que é exclusivo a A em relação a B união C. B união C é toda essa região. Então, o que tem exclusivo a A é o que está aqui à esquerda. É isso. Então, isso aqui pertence exclusivamente a A. Para que B união C é todo esse conjunto. Ó. B união C. O exclusivo a A é o que está em azul. Agora vamos olhar esse aqui. Quem é A menos B? A menos B, vamos fazer aqui de laranja. A menos B é essa região. A menos B. É o que é exclusivo a A. É o que aparece aqui. Quem é A menos C? A menos C é uma outra região, que é exclusiva a A em relação a C agora. Então vamos fazer aqui, ó. É essa região aqui. Tá vendo? Quem é a interseção do laranja com verde? É a mesma região que aparece aqui. Ou seja, essa região aqui, ó, que é exclusiva às duas, que aparece tanto para o laranja quanto para o verde, é a mesma que aparece aqui. Então a gente transforma uma diferença em relação à união, ou seja, A menos uma união, é a interseção entre as diferenças. Então é como se eu fizesse a distributiva da diferença. A menos B, interseção A menos C. A menos B, interseção A menos C. Então essa é uma propriedade importante da diferença em relação à união. Agora vamos ver a diferença em relação à interseção. Então agora o contrário. Digamos que eu tenha uma diferença e uma interseção. O que será que acontece quando a gente distribui? Primeiro vamos ver que é a interseção de B com C. A interseção de B com C é essa região aqui. B com C. Se eu tirar essa região de A, eu vou ficar com isso. Ó. Repare que esse pequeno pedaço é a única coisa que vai ser retirado, porque B interseção com C é esse pedaço aqui. Agora vamos ver o que é A menos B união A menos C. A menos B, de novo, a gente já sabe o que é. A menos B é uma região que aparece aqui. Ó. A menos B. Essa é A menos B. Quem é A menos C? É o que aparece só em relação a C. Então vamos fazer aqui de roxo, sei lá. A menos C é essa região aqui. Essa é A menos C. O que tem em roxo e em verde, né, unidos? É o que aparece aqui em laranja. Porque agora a gente quer a união, então tudo que tem nas duas. Então, em laranja, a gente tem todas as regiões que estão preenchidas de verde ou de roxo.
Ou seja, eu transformei isso nisso. Então, agora, uma diferença em relação à interseção, é como se a gente estivesse fazendo a distributiva, é uma união de diferenças. Então, ó, A menos B interseção C é A menos B união A menos C. Ok? Então, essas são duas propriedades importantes. Vou botar as duas juntas. Ó. A diferença em relação à união vira uma interseção de diferenças. E a diferença em relação à interseção vira uma união de diferenças. Bom, então agora eu quero propor um desafio para você. Se A, B e C são esses três conjuntos, quem é essa região pintada de vermelho? Você pode pausar o vídeo agora para tentar e depois voltar aqui. Bom, vamos lá. Primeira coisa, que não existe uma resposta única. Existem várias expressões que representam essa região. Porque dependendo de como você aborda, você pode mexer na expressão e chegar a uma expressão equivalente, como a gente viu antes. Mas um resultado possível é o seguinte. Essa região aqui de cima, que eu vou pintar de laranja, tá vendo? Essa região aqui, ó, ela é a interseção B. Se eu conseguir isolar só essa partezinha de cima, meu problema está resolvido, porque é só replicar para os demais. Mas que essa regiãozinha de cima é isso subtraído de quem? De A. Vou fazer essa região aqui do central aqui, ó, de azul, A interseção B interseção C. Pronto, então esse pequeno pedacinho de cima, que eu chamei de laranja, esse pedacinho aqui, vou chamar ele de X. X é A interseção B menos A interseção B interseção C. Bom, então se esse pedacinho aqui for o nosso Y, ele é a mesma coisa. E o nosso Z também. Certo? Então tudo que precisamos fazer é juntar esse X, Y e Z, ou seja, X união Y união Z, e dessa união, né? Aliás, nem precisa, né? Basta fazer X união Y união Z. Então, podemos fazer o seguinte. Essa é uma resposta, mas eu não quero fazer assim, quero fazer um pouco diferente. Podemos fazer de outra maneira, que é escrever isso aqui, ó. É A interseção B, ó. Vou voltar aqui. Repare que se eu escrever isso, eu vou ter y igual a A interseção C menos A interseção B, interseção C e Z, da mesma maneira, vai ser B interseção C menos A interseção B, interseção C. Que ainda parece uma expressão muito grande. A gente pode fazer diferente, pode fazer assim. O que a gente quer é A interseção B, que é isso aqui tudo, unido com A interseção C, unido com B interseção C. Escrevi ao contrário. B interseção C. Opa, faltou o C. C subtraído de A interseção B interseção C. Bom, qual é a relação entre essas duas? Foi o que acabamos de ver. Né? Uma diferença entre interseções vira, né, uma união de diferenças. Né? Ou uma diferença em relação à união.
Repara que aqui eu tenho várias interseções se subtraindo e aqui eu tenho uma união, né? Opa, aqui está o contrário, esse do meio. Deixa eu trocar ele aqui. Aqui não é a união C, é a interseção C. Opa, apertei errado. Interseção C, que é uma interseção. Então, ó, A interseção B, união A interseção C, união B interseção C, menos A interseção B interseção C. Então essa é justamente a propriedade que a gente acabou de ver, que pode ser vista a partir daqui, né? Se eu calculo x, y, z, posso unir todas, aí vou ter essa expressão que é maior do que essa expressão aqui, que representa a mesma coisa. A interseção B é isso aqui, A interseção C é esse de baixo, e B interseção C é esse de baixo. Essa união não repete várias vezes esse do meio, que pode ser subtraído uma vez só pela interseção. Ok? É isso. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e tchau.